Bem-vindos a todos a essa segunda sessão do treinamento de gestão de energia, organizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre, com o apoio do Projeto Felicity da GIZ. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês. Para nós é sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento, né? E ter uma oportunidade de interação como essa entre municípios, num período como esse complicado que estamos passando, é muito bom e a gente considera muito rico. Antes de começarmos, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é que nós vamos seguir com a prática de manter os microfones no mudo e as câmeras desligadas. O microfone no mudo é realmente para não atrapalhar a apresentação do Alexandre, e os vídeos desligados é melhor, né, para não sobrecarregar a conexão da chamada. O segundo aviso é que nós vamos manter a dinâmica de poder fazer perguntas ao longo da sessão, ao longo do treinamento, assim como na semana passada. Vocês vão poder enviar a pergunta pelo chat ao longo da chamada, e ao final essas perguntas serão feitas. Eu vou anotando aqui as perguntas e ao final a gente fará para o Alexandre. Mas hoje também a gente vai permitir que quem quiser possa fazer a pergunta oralmente. Então, caso você queira fazer a pergunta por voz, pode sinalizar pelo chat também, dizendo, queria fazer uma pergunta por voz, queria falar, e a palavra será passada a você no final. Isso realmente a gente tentando aumentar a participação de vocês que se mostraram no último treinamento tão interessados e manifestaram tanto interesse em realmente compartilhar conhecimento conosco. E o terceiro e último aviso, nessa linha ainda de compartilhar experiências, a gente queria avisar que na quarta e última sessão, que vai acontecer no dia 13 de maio, daqui a 2 semanas, a gente está preparando um momento, um espaço, realmente para experiências serem compartilhadas. Então, se o município de vocês tiver experiência ou com o Plange, ou com a implementação da ISO 50001, a norma de gestão de energia, a gente pede que vocês se manifestem por e-mail, me enviem um e-mail. Acredito que vocês têm o meu e-mail, o e-mail que eu enviei o convite para vocês dessa chamada, dizendo que vocês têm interesse em compartilhar esse conhecimento, que ao final da quarta apresentação, daqui a 2 semanas, vocês terão 2 minutinhos para realmente compartilhar a experiência do município, seja uma experiência boa ou seja uma experiência ruim, para a gente ter essa oportunidade de troca de conhecimento mesmo. Bom, eram esses os avisos, então é com você agora, Alexandre. Obrigada. Maravilha, Natália, muito obrigado. E ao longo da apresentação a gente vai também reforçar esses 2 pontos que você falou agora, no final do treinamento mais uma vez. Então, pessoal, eu queria começar falando que nós estamos nos adaptando a essa modalidade de treinamento, né, um treinamento que nasceu para ser presencial com 15 pessoas e se tornou um webinar aberto, né, para 150 pessoas, hoje tem 100 pessoas aqui mais ou menos. Então a gente está se esforçando para encontrar maneiras, né, de engajar mais a participação de todo mundo, né, apesar da impossibilidade de abrir os microfones para uma discussão coletiva. Essas são 2 formas que a gente encontrou para que as pessoas possam, para que a gente possa abrir os microfones de fato no final, de uma forma ordenada, organizada, cada um escrevendo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, a Natália abre os microfones, um por um, e também através disso que a Natália falou, convidando pessoas para daqui a 2 semanas compartilharem algumas experiências que já tiveram nos próprios municípios. Acho que isso enriqueceria bastante a nossa discussão. Então, vamos começar.
O Teams não está me dando a opção de compartilhar apenas o meu PowerPoint, por algum motivo. Vou compartilhar a tela completa aqui. Agora foi. Maravilha. Vocês conseguem, Natália, por favor, confirme, vocês conseguem ver o PowerPoint? Sim, conseguimos. Ótimo. Muito obrigado. Bom, então, vamos começar aqui o dia 2 do nosso treinamento. Semana passada a gente falou de sistemas de gestão de energia de uma forma mais ampla e começou a falar de algumas políticas públicas que já existem no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre algumas das principais políticas públicas que o município pode implementar na questão da gestão de energia. Depois vamos entrar em algumas ferramentas, né? Claro, temos um tempo limitado, então não dá para a gente entrar e fazer de fato um workshop detalhado sobre as diferentes ferramentas. Para isso a gente está planejando um outro possível webinar que a gente possa entrar mais a fundo nos passo a passos, né? Mas a gente vai falar um pouco de algumas das ferramentas e formas de operacionalizar essas políticas públicas de gestão de energia. Na semana que vem a gente vai abrir os resultados e contar sobre os processos, né, do projeto Luz do Saber de Porto Alegre, falar das lições aprendidas, que podem ser aplicadas a todos, e aí a gente vai entrar mais em detalhes em medidas de eficiência energética, ações práticas que o município pode fazer, implementar. E aí, no último dia, a gente vai trazer exemplos de outros municípios ao redor do mundo em relação à gestão de energia, falar um pouco como é que os municípios podem servir de exemplo e abrir justamente esse espaço para feedback, discussão e eventuais apresentações de alguns de vocês que já tenham implementado alguns programas de eficiência energética. Então, hoje é um dia que a gente vai falar um pouco mais de teoria, sempre costurando, trazendo prática junto, mas o foco é mais teoria, e nas próximas 2 semanas a gente vai falar bastante de prática. Então, mais uma vez, vamos entrar todos nesse site, para quem não esteve aqui semana passada. Eu peço para que todo mundo abra esse link, insira esse código 59149, e vamos começar fazendo algumas perguntas para que a gente possa, mais uma vez, ter um engajamento de todo mundo, saber um pouco quem está assistindo e como são outras perguntas, tá? Diferentes da semana passada. Saber um pouco qual o nível de conhecimento, as visões das pessoas aqui sobre o tema em pauta. Então, abrir a primeira pergunta aqui. Então, agora a primeira pergunta está aberta. A pergunta é se o seu município tem um PLANGE. A gente falou semana passada bastante sobre o PLANGE. São os planos municipais de gestão de energia, que faz parte do programa Procel-GEM, né, Procel Gestão Energética Municipal, e em que os municípios podem implementar, né, a metodologia do PLANGE. E é interessante saber quantas pessoas aqui já implementaram, se alguém aqui já participou da implementação de um PLANGE, ou tem conhecimento do seu município ter implementado um PLANGE. Se alguém tiver com dificuldade de ingressar no link, eu peço que coloque no chat, para que a Natália possa tentar responder alguma coisa no chat. Senão eu vou dar mais 10 segundos e a gente já coleta os resultados. E pronto, temos 45 respostas. Das 45 respostas, 53% nunca aplicou o PLANGE, 2% aplicaram o PLANGE. Então, isso dá uma pessoa que sabe que o município aplicou um PLANGE, 44% não sabe e 53% nunca aplicou. Então, essa é uma resposta interessante e bem próximo ao que eu esperava, na verdade. A maioria dos municípios que implementaram o PLANGE já tem algum tempo,
Então, quem já implementou, essa uma pessoa que colocou que sim, se puder depois se identificar no chat, fala qual que é o município, seria interessante, se quiser. Segunda pergunta. O seu município já realizou algum projeto com verba do PE, do Programa de Eficiência Energética da ANEEL? A gente falou também rapidamente semana passada sobre o PE, que é uma forma dos municípios levantarem financiamento, na verdade, para qualquer empreendimento privado ou público levantar financiamento das concessionárias de energia. Eu sei que vários municípios já usaram o verba do PE e muitas vezes não sabiam que era um programa nacional, né? Acreditavam que era um programa da própria concessionária local. E cada concessionária tem o seu próprio programa, mas dentro do programa nacional. Então, esse aqui a expectativa é que tenha uma resposta com mais sims do que a pergunta anterior. Vamos ver depois nos slides que vocês vão receber. A Natália mandou para vocês ontem os slides da semana passada. Nos slides que vocês vão receber dessa próxima semana vão ter esses resultados na apresentação, da mesma forma que fizemos na semana passada. Então, vou encerrar aqui o tempo de votação. Temos 60 respostas, 50% não sabe. Então, acho que isso é um indicador de que as pessoas que estão nesse treinamento não necessariamente são as mesmas que atuariam no projeto do PE. 32% não aplicou e 18% aplicou. Então, 18% de 60. Temos 11 pessoas aqui cujos municípios já implementaram projetos do PE. Também, se vocês quiserem se identificar, já que a quantidade não é muito grande, é opcional, a gente pode também saber quais são esses municípios que já implementaram o PE. Muito bom. Temos mais duas perguntas para a gente começar o conteúdo. Pergunta: você já trabalhou com ISO 50001 alguma vez na vida? Isso pode ser dentro do seu município ou dentro de alguma outra organização. A gente falou também da ISO 50001 na semana passada, que é o sistema de gestão de energia através da ISO. E a gente vai falar hoje sobre a ISO 50002, que fala especificamente sobre diagnósticos energéticos. Então, se alguém aqui já trabalhou com ISO 50001 de alguma forma na vida, seria interessante a gente saber. Vou dar mais 10 segundos. E vamos lá. 3 pessoas já trabalharam com ISO 50001 e 57 pessoas que responderam nunca trabalharam. Então, a gente tem mais ou menos 100 pessoas aqui presentes, 60 responderam. Essas 3 também que já trabalharam, se puderem se identificar e falar alguma coisa no chat sobre quem vocês são, se isso foi dentro do município ou de uma forma individual, e qual município foi. Também convidamos vocês a compartilhar essas informações. Essa resposta também é esperada. A maioria das pessoas no Brasil ainda não conhece, não trabalhou com ISO 50001. Se isso fosse, por exemplo, na Europa, cuja curva de adesão à ISO 50001 aconteceu uns 5 anos antes da gente aqui no Brasil, eu esperaria uma resposta muito mais equilibrada. E a última pergunta agora do início da sessão, para quebrar o gelo um pouquinho: se alguém já teve problemas técnicos ao ingressar em uma reunião ou apresentação online. Essa aqui eu vou dar pouco tempo para responderem. Só para dar um pouquinho de risada mesmo. E depois a gente vai abrir para outras 2 perguntas durante a apresentação. Perguntas um pouco diferentes, vocês vão ver, são perguntas abertas que eu acho que vão trazer também resultados interessantes para a gente. Então, vou encerrar essa última pergunta. E 80% já teve, então me sinto um pouco melhor. Obrigado. 20% nunca teve, espero que vocês nunca tenham realmente. Então vamos entrar agora na apresentação. A gente vai começar hoje falando sobre ciclos de políticas públicas. Deixa eu ver aqui se alguém comentou algo relevante dessas primeiras pesquisas.
Escritório Regional de Cascavel trabalha com 92 municípios. Quem não, que o segundo ponto não apareça. Por enquanto não temos comentários específicos sobre quem falou sim. Se quiserem, fiquem à vontade. E aqueles que tiveram algum erro na hora de ingressar, peço desculpas. Mas assim, pelo menos a gente consegue colher algumas respostas. Bom, então a gente vai começar falando sobre o ciclo de políticas públicas, no qual tudo isso se insere. Então isso aqui é uma figura que adaptamos de duas fontes. Uma política pública começa com algum problema ou alguma demanda social. Passa pela fase de definição da política, que é para legitimizar a questão na pauta pública. Depois vai para a formulação das políticas em si, que tem a ver com construção de possíveis caminhos e alternativas de programas. E aí a fase de tomada de decisão, definir qual o rumo a ser tomado entre as diferentes alternativas formuladas. Aí entramos na fase de implementar efetivamente as políticas, avaliar as políticas, que é o passo muitas vezes esquecido, e que tem o objetivo realmente de verificar se aquela política conseguiu solucionar esses problemas ou demandas sociais, e voltamos então no início do ciclo. Essas etapas requerem conhecimentos. Deixa eu só tirar o meu som aqui do WhatsApp para não ficar incomodando as pessoas. Alexandre, a gente não está vendo a tela de slides. Acredito que... Eu vou verificar por quê. Vocês conseguem ver a tela do computador. Agora sumiu tudo. Você deixou de compartilhar. Vocês estavam vendo a tela que eu estava vendo, né? Isso, do seu computador. Tá bom, que bom. Quer dizer que vocês estavam vendo os resultados nos gráficos, melhor ainda. Apesar de que eu tinha selecionado para compartilhar só PowerPoint, mas pelo jeito não tinha funcionado. Bom, agora você está vendo o PowerPoint, né? Sim. Tá, só para testar, você agora está vendo a votação ou o PowerPoint? Ainda o PowerPoint. Tá, então agora deu certo. Então aqui, voltando ao ciclo de políticas públicas, cada uma dessas etapas requer conhecimentos e capacitações, né, para que a política possa funcionar de uma forma efetiva. Para definir a agenda pública, capacitações que promovam a temática e espaços de discussão entre diferentes níveis, municipal, estadual, federal, algo que acontece com pouca frequência no Brasil, essa interação entre diferentes níveis de governo. Para a formulação das políticas, conhecimentos sobre subsídios técnicos para desenhar o programa que se deseja. Para a implementação, conhecimentos que levem instruções aos agentes locais implementadores de uma determinada política. Para avaliação, conhecimentos que induzam diálogo sobre repercussões dos resultados de algum programa, buscando aprimoramento. Se a gente traz isso para a eficiência energética ou para a gestão energética, a gente percebe, até pela quantidade de pessoas que vêm se interessando pelo tema, que existe uma demanda cada vez maior para conseguir se destacar como município, atendendo anseios da população ou sabendo que a otimização de recursos através da eficiência energética é uma forma de ter mais recursos para o município e responde, de certa forma, a uma demanda crescente da sociedade. Então, a definição de agenda pública aplicada, né, nesse sentido, significa determinar quais são as possíveis ações dentro da gestão energética que podem ser implementadas, ou dentro da sustentabilidade e mudanças climáticas de uma forma mais ampla. E aí, sim, definir quais são os possíveis caminhos. A gente vai falar de energia fotovoltaica, ou algum pequeno parque eólico, entrando em energias renováveis, ou focando na eficiência energética, vamos focar nas escolas, vamos focar em hospitais, vamos fazer pequenos projetos replicáveis, ou vamos focar em grandes edifícios, vamos focar em reduzir o
consumo de combustíveis fósseis em transporte. Então, aí a gente está falando de alternativas e aí pautados em dados e informação, que é algo importante que muitas vezes falta. Chegamos à fase de tomada de decisão, quais são os projetos que vão ser atacados primeiro, e aí temos a etapa de tirar isso do papel e implementar de fato o projeto, que é o que a gente vai conversar sobre Porto Alegre na semana que vem, que é justamente essa passagem aqui, né, a decisão por trabalhar com escolas, tanto com fotovoltaico quanto com eficiência energética, passando aqui para a fase de implementação com o apoio do Felicity, e a implementação efetiva do projeto é o próximo passo. E aí o que não pode ficar de fora é avaliar se a política trouxe os resultados esperados. E aí isso vai ajudar a redefinir as próximas ações que vão ser tomadas. A gente vai falar um pouco mais sobre a avaliação mais para frente. Então, algumas políticas que são importantes. A primeira é a instauração de um comitê formal. Esse comitê vai fazer um plano de trabalho, tá, do município, e precisa alinhar os objetivos técnicos e financeiros. A gente está num momento que a discussão é muito saúde e financeira, né? Não podia ser diferente, mas em qualquer projeto a gente tem objetivos técnicos e tem limitações financeiras que precisam ser levadas em conta desde o início. Não tem nada mais desagradável do que um projeto super desenvolvido que depois descobrimos que não há financiamento para ele. E a criação de uma unidade de implementação de projeto, isso pode, o comitê é do município. A unidade de implementação do projeto pode ser formada individualmente para cada projeto, cada ação que vai ser tomada. É importante que ele seja multidisciplinar e multissecretaria, com pessoas tanto das áreas técnicas envolvidas no projeto, quanto nas áreas de finanças, as áreas de governança e gestão, planejamento de gestão, e as áreas de compras e licitações, no mínimo. Outra política que pode ser implementada é transparência e organização de dados de energia. Hoje no Brasil, dados de energia são considerados quase que confidenciais, né? Você pergunta para uma indústria quanto que ela consome de energia elétrica, muito provavelmente ela não vai divulgar essa informação. Prédios comerciais certamente também não divulgam essa informação na maior parte dos casos. Nos próprios municípios, através da lei da transparência, é obrigatório que o município divulgue os dados de consumo dos seus edifícios, caso solicitado. Mas muitos municípios não possuem esses dados de uma forma organizada. Cada secretaria controla os próprios edifícios e não existe, muitas vezes, uma centralização das informações, de forma que nenhuma pessoa no município sabe o consumo total do município, dos edifícios, por exemplo. Outros municípios não entram nesse caso, tem uma organização maior. Tem municípios que estão em diferentes passos nessa curva evolutiva, diferentes momentos, né? Então, o primeiro passo é um programa de gestão energética com transparência para o consumo em prédios públicos. Isso significa um portal, por exemplo, online, com todos os prédios públicos listados e o consumo de energia de cada prédio, né? Ou ainda melhor, consumo de energia por área, por metro quadrado de cada prédio, ao lado do dado de consumo total. Assim, as pessoas conseguem fiscalizar o município, saber se tem prédios ali com consumos exorbitantes, por exemplo, ou prédios super eficientes. É uma vitrine para o município, né, mostrar os prédios que estão eficientes, e um ponto forte do município de abrir essa postura de transparência e dar um exemplo. Um segundo passo, aí já mais complexo, a compulsoriedade de transparência de consumo em grandes consumidores. Isso significa obrigar grandes consumidores a divulgarem o seu consumo de energia de uma forma pública, e o município colocar isso num portal transparente. Isso é um passo um pouco mais complexo, porque pode ser uma medida impopular, se não, dependendo da forma que ela for trabalhada, mas também pode se tornar uma medida que mostre a preocupação do município com os dados de energia. Veja, isso não é uma obrigatoriedade de ser eficiente ainda, é simplesmente uma obrigação de divulgar o quanto se consome. Daqui a 2 semanas a gente vai falar de um exemplo na cidade de Nova York, muito bem sucedido. Atualmente, quase todos os prédios acima de 2.000 metros quadrados, de todas as tipologias, são obrigados a fornecer 4 vezes por ano os dados de consumo de energia e água. E funciona muito bem e trouxe reduções de consumo.
O terceiro passo é oferecer subsídios, apoio e informações para ações de eficiência energética. Então, a gente já está indo além da transparência e agindo para melhorar, de fato, a implementação de ações para reduzir o consumo de energia. E aí, o quarto passo é incentivos, por exemplo, diferenciação na tributação, pode ser um IPTU verde, por exemplo, para edifícios que mostram bom desempenho ao longo prazo. Então, para isso, a gente já precisa de alguns anos de transparência de dados, indicadores, para que o município possa facilmente, através de uma base de dados automática, saber quais são os edifícios que estão eficientes, isso através da fatura de energia, simplesmente, e de dados do edifício, e premiar aqueles edifícios que demonstrarem bom desempenho. Aí a gente está devagarzinho, passo a passo, caminhando para, de fato, melhorar o desempenho energético dos nossos edifícios. Então, esse passo aqui de compulsoriedade e transparência de consumo é um passo que encontra resistência, mas que está mais próximo do que a maioria das pessoas pensa. E pode ser feito, como já existem exemplos, e pode trazer grandes resultados, inclusive políticos, né, e de imagem, se isso for colocado como uma preocupação. Afinal de contas, o consumo de energia não deveria ser um dado sigiloso, ele deveria ser um dado sempre aberto ao público. Porque, primeiro, que a energia elétrica é um bem comum de todos do país. A geração de energia é a mesma para todos, temos hidrelétricas, termoelétricas, hoje em dia usinas solares, eólicas, por exemplo, biomassa. Se um município ou um prédio ou uma indústria usa mais energia, o que acontece? O país mais rapidamente vai esgotar suas fontes hidrelétricas naquele determinado momento e vai usar mais termoelétricas. O uso de mais termoelétricas aumenta o custo da energia para todo mundo. Então, a energia elétrica é um bem comum compartilhado entre todos do país e, por isso, tem que ser usado com responsabilidade, deveria ser um dado público e aberto a todos, no momento que impacta a todos. Então, a transparência de dados de consumo traz bons resultados, existem estruturas e ferramentas para executar essa transparência de dados, não é difícil tecnologicamente, mas há dificuldades para conseguir solicitar esses dados de uma forma voluntária. As pessoas tendem a não querer divulgar. Quanto maior a quantidade de dados, melhor o resultado. E a gente precisa, de fato, se unir para resolver isso. No momento que o município toma a frente e faz alguma lei que, num primeiro momento, incentive a transparência de dados, num segundo momento, obrigue, um outro município começa a seguir esse exemplo. Quando você tem 2, você passa a ter 4, depois você passa a ter 10. Os municípios começam a ver que existe uma tendência e que isso está trazendo resultados interessantes e começam a se juntar a essa tendência. Então, juntos a gente consegue fazer um impacto muito maior. Outra política pública importante é políticas de compras eficientes. Muitos municípios já tomaram essa ação de priorizar a compra de equipamentos com selo Procel e com etiqueta do Inmetro nível A, como essa aqui da imagem. Como eu falei semana passada, algumas pessoas, já ouvi de muitos gestores públicos um receio de que o Tribunal de Contas embargue uma licitação por violar requisitos de idoneidade, né? Mas, na verdade, a própria Lei 866 diz que a licitação deve se destinar a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia, a seleção de propostas mais vantajosas para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso que está em negrito claramente mostra, se a gente tem um pensamento maior, que nem sempre comprar o mais barato traz os melhores resultados para a administração. Isso, o que eu quero dizer? A qualidade é importantíssima, né? Requisitos técnicos de qualidade já são colocados em licitações e tem que ser. A gente exige determinadas características dos produtos e experiências das empresas de serviços, porque não adianta comprar uma lâmpada barata que vai queimar em 2 dias, porque ela, enfim, não tem qualidade.
E aqui nesse site do Inmetro, a gente consegue ter acesso a todas as tabelas com todos os produtos que têm etiqueta e todos os fornecedores e todos os modelos que têm etiquetas de diferentes níveis. Então aqui a gente mostra um exemplo retirado dessas tabelas do Inmetro para ar-condicionado. Nessa imagem que eu peguei, todos os equipamentos mostrados aqui são nível A. E a gente vê aqui que tem 5 fornecedores diferentes, só nessa página aqui. E essa é a página 22 de 29. Então, a quantidade de fornecedores de ar-condicionado que tem produtos com etiqueta nível A é muito grande. E aqui a gente vê também diferentes faixas de potência, de 9.000 BTU até 30.000 BTU, passando por todos os intermediários. Ou seja, dizer que um ar-condicionado precisa ser etiquetado nível A numa licitação não quebra nenhum princípio de isonomia, porque existem diversos fornecedores no mercado que fornecem esse equipamento. Isso se aplica para praticamente todos os equipamentos eletrodomésticos, por exemplo, geladeiras, que são compradas em escolas e são responsáveis por uma grande parcela do consumo das escolas, as lâmpadas com etiqueta do Inmetro. O município pode e deve, através de uma política de compras sustentáveis, garantir que todos os equipamentos comprados dentro da administração municipal sejam eficientes. Isso é um passo muito importante, um exemplo importante que o edifício dá. O selo Procel é diferente da etiqueta do Inmetro. Todos os equipamentos que têm selo Procel necessariamente são dentre os mais eficientes que tem no mercado. Nem todos os equipamentos A têm selo Procel. O selo Procel é apenas para os equipamentos A com maior desempenho. Então, isso aqui em mais detalhes, a etiqueta mostra o fornecedor, a marca, o modelo, o tipo, o nível de eficiência do equipamento e o consumo estimado, né, através de um uso típico considerado pelo Inmetro. Então, isso tudo se encaixa dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE. E aí, se a gente fala da etiquetagem aplicada em edifícios, né, como a gente mostrou semana passada, o Procel tem vários programas, um deles é o programa de edificações, e o Inmetro, junto com o Procel, tem o programa do Procel Edifica. Existem duas formas de etiquetagem, um para prédios comerciais, serviços e públicos, em que são avaliados a envoltória, iluminação e ar-condicionado do equipamento. Existe outro tipo de etiquetagem para prédios residenciais, que não vamos entrar hoje. A etiquetagem de edifícios já é obrigatória em edifícios da administração pública federal, direta, desde 2014, através da Instituição Normativa número 2, de 2014. Então, fazer uma etiquetagem em alguns dos seus edifícios é uma forma também do município mostrar um exemplo, fazer de fato algumas pequenas reformas, melhorar o sistema de iluminação, de ar-condicionado e alguns elementos de fachada. É até interessante se um município faz um processo de etiquetagem, um diagnóstico, percebe que um determinado edifício não vai ter uma etiqueta boa, vai ter C, por exemplo, faz uma reforma, melhora o edifício e depois faz a etiquetagem com a etiqueta B ou A, porque acho que a gente não tem que ter medo de demonstrar uma fraqueza, ou demonstrar que um prédio municipal não está eficiente hoje. A gente tem que ter medo de mostrar que ele não está melhorando. Mas se a gente mostra que a situação atual não é tão boa, que a gente está fazendo os esforços para melhorar e depois mostra um resultado positivo, todo mundo só tem a ganhar com isso. A população, em termos de ver que tem líderes preocupados com a melhoria contínua, e o próprio município com a sua imagem, passando um exemplo para todos de melhorias. Então, a etiquetagem, se alguém tiver dúvidas sobre isso, pode perguntar no final ou mandar por e-mail depois para a Natália, e a gente busca entrar em contato ou responder. Pode ser uma forma muito interessante de demonstrar o nível de eficiência dos seus edifícios. Então, isso aqui é um exemplo de uma etiqueta do PBE Edifica com notas para iluminação, envoltória, que é a fachada, né, e ar-condicionado, e uma nota geral. E aí todas as políticas públicas precisam ser avaliadas, como a gente falou antes. Existe o conceito de monitoramento e avaliação, Monitoring and Evaluation, em inglês. E aí, eu não sei quantos já ouviram falar na teoria da mudança, Theory of Change, em inglês. A
teoria da mudança é uma teoria que nos ajuda a pensar antes de implementar uma determinada política, como que a gente vai monitorar os resultados. Então aqui, desculpa que está em inglês, depois tem um slide um pouco diferente em português. Primeiramente, a gente tem que saber quais são os recursos que vão ser aplicados no nosso projeto. Então isso aqui é entrada de informação. Depois a gente tem que saber quais são as atividades que precisam ser realizadas para que esse projeto ou essa política tenha sucesso. Em seguida, a gente tem 3 níveis de resultados que a gente pode querer medir. O primeiro nível são os outputs imediatos. Se cumprirmos as atividades planejadas, a gente vai ter um resultado imediato, ou seja, um produto ou um serviço que foi realizado ou adquirido. Isso é um resultado muito direto. Depois a gente tem os resultados já seguintes, né? Se a gente conseguiu fazer as atividades da forma requerida ou desejada, aí então a sociedade, os participantes vão beneficiar de certa forma. Por exemplo, redução de consumo de energia. A gente vai colocar isso na prática. E finalmente os impactos de mais longo prazo, mudanças organizacionais ou em comunidades, sociedades, sistemas maiores que podem ocorrer. Trazendo isso para termos um pouco mais palpáveis, primeira pergunta, de recursos e entradas. Quais problemas queremos resolver? Qual é a nossa hipótese? Então vamos tomar como exemplo o projeto de Porto Alegre. As escolas hoje não são muito eficientes em termos de consumo de energia, né? Isso é um exemplo que se aplica a muitos municípios, e queremos demonstrar para a sociedade o nosso empenho em melhorar a eficiência energética. Esse é um exemplo que eu estou trazendo, tá? Quem são as pessoas envolvidas? Quem precisa se envolver no projeto? Por exemplo, auditores de energia vão ser de dentro do município ou vão ser pessoas de fora? Pessoas que vão fazer um novo tipo de licitação? Então, quais são as horas e os recursos necessários? Por quais canais vamos chegar até essas pessoas? Como é que a gente vai atingir os diretores escolares, os pais dos alunos, enfim. O que faremos de fato? É necessário fazer auditoria energética, é necessário avaliar a estrutura de telhado para colocar energia solar, é necessário fazer um levantamento, um inventário dos equipamentos que já existem. Quais são as ações? Então, tudo isso aqui são as entradas e as atividades realizadas. Agora, os resultados. Qual é o efeito mensurável disso? O primeiro efeito é X escolas foram visitadas em auditorias energéticas. O levantamento, o inventário foi realizado. Uma análise de quantas escolas podem receber energia solar foi realizada. Esse é um primeiro nível de indicador. Cada um desses resultados e atividades podem ter indicadores, e é assim que a gente vai conseguir avaliar a efetividade das nossas políticas. Parece um indicador simples. Quem quer saber quantas escolas foram visitadas? A gente quer saber a redução de consumo de energia que foi realizada. Mas se a gente não visitar nenhuma escola, a gente não vai conseguir ter uma redução de consumo. Se a gente não conseguir trocar as lâmpadas de uma escola, a gente não vai conseguir reduzir o consumo. Se a gente descobrir que reduziu X kWh, mas não sabe quantas lâmpadas teve que trocar para isso, como é que a gente vai planejar e aprender desse projeto para planejar um próximo projeto nos edifícios de saúde, por exemplo? Então, esses indicadores primários são muito importantes. Se a meta é visitar 99 escolas, a gente tem que saber depois se essa meta foi atendida. Se a meta é trocar lâmpadas em 80% das escolas, a gente tem que saber se isso foi atendido. Então, esses são os efeitos imediatos. Os benefícios percebidos desse trabalho, aí a gente já está falando de um benefício de redução de consumo de energia, por exemplo. Então, quanta energia a gente pretende gerar com as placas solares, quanta energia a gente pretende economizar com as ações de eficiência energética, e podem ter outros benefícios. Por exemplo, se tiver embutido nesse projeto de eficiência energética em escolas um componente educacional, em que uma quantidade X de alunos devem passar por uma atividade lúdica para demonstrar as ações que foram tomadas no projeto, a gente precisa medir esse indicador. Queremos que 90% dos alunos escolares sejam envolvidos em um programa, enfim, educacional como resultado do projeto.
A gente precisa medir isso depois e saber se isso aconteceu. Isso tudo são parte dos benefícios que a gente precisa medir. E qual o resultado de longo prazo que queremos alcançar? Um resultado mais claro é a redução de impacto no aquecimento global. Quantas toneladas de CO2 queremos reduzir de emissões, por exemplo, que depois pode ser mensurado através da redução de consumo. Podemos ter outros resultados de longo prazo associados, por exemplo, a conhecimento que os alunos vão adquirir e passar para os pais, que é uma mudança de sociedade, né? Podemos pensar em formas, por exemplo, de aplicar questionários para os pais dos alunos para saber quantos deles aplicaram alguma medida na sua própria casa após ter tido informações sobre o projeto das escolas. Aí a gente começa a avaliar, esses são os indicadores mais difíceis, né, de longo prazo, mas essa é a etapa que muitas vezes não acontece nos projetos. A gente quer implementar e vai fundo com a maior velocidade possível, implementa as ações, mas a gente perde a oportunidade de medir esses resultados. E esse é um momento de brainstorm, desculpe novamente a palavra em inglês, de realmente pensar juntos o que a gente quer medir e como. Como resultado dessa discussão, a gente pode trazer vários efeitos, benefícios e resultados desejados, traçar possíveis indicadores que a gente vai querer acompanhar e depois definir quais desses indicadores vão ser seguidos e quais não vão. Pode ser que esse último exemplo que eu dei do questionário dos pais se chegue a uma conclusão que é impraticável, que existem 50 mil alunos da rede pública e não dá para aplicar um questionário para os pais, muitos vivem em regiões mais carentes, não vou ter tempo de responder, o custo vai ser muito alto, social e financeiro, e esse indicador vai ser eliminado. Outro município pode dizer não, a gente tem uma relação mais fácil com os pais dos alunos, a gente tem uma quantidade menor de alunos na nossa rede escolar, é possível a gente aplicar esse indicador. Então, nesse momento, alguns indicadores vão ficar, outros indicadores vão sair. Lembra que a gente está sempre falando de um equilíbrio entre o técnico e o financeiro. E a avaliação de resultados, ela é muito importante, mas ela não pode ser mais custosa do que o projeto em si, por exemplo, né? De forma alguma. Então, é preciso avaliar quais resultados esses indicadores vão trazer, se esses resultados são importantes de serem medidos e como que eles vão nos ajudar a reavaliar e replanejar políticas futuras. Isso pode se aplicar a qualquer política. Se a gente fala de uma compulsoriedade de transparência de dados, né? Quais são as secretarias que devem se envolver, quais são as associações da sociedade civil que precisam ser envolvidas, de que forma que a gente vai se comunicar com elas, como que se dará de fato essa nova política. Tem que ser redigido um decreto, tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa, por exemplo, precisa ser criado previamente uma plataforma robusta onde todos os cidadãos vão inserir os seus dados de consumo, etc. Qual é o efeito imediato que a gente quer medir? Quantidade de edifícios de grande porte que se enquadram dentro dessa lei, que de fato compartilharam seus dados. Poxa, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, algumas leis não pegam, né? Então, se eu tenho 50 mil edifícios de grande porte que entram dentro das faixas que eu defini na minha lei, depois eu quero medir se 10 mil inseriram seus dados no prazo ou se 49 mil inseriram seus dados no prazo, né? Isso é a primeira coisa a medir. Segundo passo, quais são os benefícios? Acompanhar esses dados ao longo de um ano e saber se houve redução de consumo desses prédios. Só pelo fato deles precisarem divulgar o seu consumo, eles tendem a querer reduzir. O resultado de longo prazo, impactos mais profundos, como é que esse projeto de transparência mudou a percepção das pessoas em relação à conta de energia. Quantos prédios começaram a divulgar seus dados de forma voluntária, porque sentiram uma pressão da sociedade ou uma conscientização maior. Então, isso aqui é um exercício aplicável para qualquer política pública, especificamente gestão de energia, super importante, e para aqueles que já fazem, parabéns, e aqueles que não fazem, recomendamos tentar como a primeira política, e os resultados são muito interessantes. Se a gente está falando de projetos de eficiência energética, a gente tem especificamente que medir o consumo de energia existente.
para poder otimizar a identificação das melhorias e depois estabelecer uma base de comparação para medição e verificação, MV, como um dos indicadores dentre os vários que a gente citou. Então, algumas formas de analisar o consumo existente, a gente pode olhar dados mínimos de 12 meses, faturas, né, mais recentes, criar indicadores, separar os consumos por uso final e verificar curvas de carga, né, que depois tem alguns exemplos de curva de carga que eu vou mostrar. Isso aqui é um diagrama Sankey, é muito utilizado na indústria. Sankey se escreve S-A-N-K-E-Y. É muito utilizado na indústria e pode ser utilizado no município que já tenha coletado dados suficientes, uma forma muito interessante de demonstrar o consumo. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda a energia elétrica que entra no município, como exemplo. Eu poderia ter outra entrada aqui de gás natural, se eu estou falando também de veículos, por exemplo. Eu posso ter aqui um primeiro nível de consumo por tipo, né, prédios. Você está falando só de consumo público, né? Edifícios, iluminação pública, serviços públicos, como saneamento, veículos oficiais, né, do município. E aí eu consigo ver quanta energia está indo para cada uma dessas categorias. Depois eu posso ter outra subdivisão dentro de um edifício, quanto que vai para iluminação, para ventilação, para ar-condicionado, aquecimento, para elevadores. E aí eu posso ter outra subdivisão, quanto disso pertence a cada secretaria, por exemplo. Educação, planejamento de gestão, saúde. Então é uma forma muito fácil, visual. Existem programas que fazem isso. De novo, se alguém precisar de algum apoio, quiser saber mais, pode escrever para a Natália. Coitada da Natália, ela vai querer me matar depois, porque ela pode começar a receber muitos e-mails, mas a gente realmente quer estar à disposição para conseguir apoiar. Então, se a gente olha esse exemplo aqui, que é de um edifício real, a gente vê claramente que o ar-condicionado tem um consumo, é o maior consumo, então as maiores oportunidades estão aqui. E essas cargas especiais também são interessantes, que são data centers. Nesse caso, o maior consumo do edifício está no data center. Se a gente separar o ar-condicionado em ventilação e refrigeração, que são os chillers. Então a gente sabe aonde aplicar os maiores esforços para reduzir o consumo. Elevadores, que muita gente acha que tem um consumo altíssimo, representam um consumo muito baixo, geralmente. Bombas de água para um edifício comercial também tem um consumo muito baixo. Exaustão do subsolo também. Então, isso aqui é uma forma muito interessante de mapear o consumo. Primeiro passo, entender o consumo do nosso município, para a gente poder, então, em seguida, tomar ações efetivas e saber por onde começar. Enfim, então isso aqui são formas que a gente pode submedir a energia para conseguir descobrir onde está nosso consumo, chegando em outras formas de apresentar os resultados, né, quanto que a gente consome por tipo de uso final, diferentes usos finais. Então isso tudo são ações que podem ser tomadas para entender o consumo do nosso município. Então, os benefícios da submedição, principalmente apoio à tomada de decisão, permitir acompanhar indicadores e fazer análises críticas para poder, então, planejar melhorias futuras e priorizar as nossas ações. Então, se a gente quer, agora, medir quanto que a gente economizou numa medida, como é que a gente sabe o que teria acontecido se a medida não tivesse sido implementada? Como é que a gente mede um consumo que não ocorreu? Né? A gente consegue medir, por exemplo, quanto que todos os prédios públicos consomem hoje. Basta organização. Juntar todas as faturas de todos os prédios, desenrolar, às vezes, algumas informações que são confusas, prédios que não têm medidor, enfim, que a gente sabe que esses desafios existem, mas dá para chegar num bom resultado. Se eu implemento uma política agora de transparência de dados de consumo, não estou nem falando de uma ação direta de eficiência energética, e aí eu acredito no ano seguinte que eu tive uma redução de consumo. Se eu simplesmente comparar o consumo desse ano com o consumo do ano que vem, na verdade eu não sei se o consumo do ano que vem teria sido o mesmo desse ano se eu não tivesse implementado a minha ação de melhoria. Vou dar um exemplo mais prático.
fiz uma reforma de ar-condicionado num prédio grande. No ano seguinte, vou até já mostrar isso através de um exemplo, tinha um consumo de linha de base aqui, de um prédio, tá? Consumo maior no verão, mais baixo no inverno, e aí eu implementei uma medida de eficiência energética. Eu troquei meu sistema de ar-condicionado, reduzi meu consumo. Para eu conseguir medir o quanto que eu economizei, algumas pessoas poderiam falar, bom, vou comparar o último mês com o primeiro mês. Mas aí, se eu quiser ver quanto que eu reduzi nos próximos meses, isso aí já não se aplica mais, não posso só comparar com o último mês. A gente chegaria numa economia que não é real. Então, muitas pessoas comparam simplesmente com o ano anterior, isso é o mais comum de se fazer. Tudo bem, isso é uma forma. Porém, vamos dizer que esse ano seguinte foi um ano muito mais quente do que o ano passado. Então pode ser que, na verdade, meu consumo esse ano não teria sido igual ao do ano passado, teria sido muito maior. Então minha economia, na verdade, foi maior do que se eu tivesse simplesmente comparado com o ano passado. Como é que a gente sabe qual teria sido o consumo desse ano, se eu não tivesse aplicado uma medida de eficiência energética? Através de indicadores e de um sistema chamado medição e verificação. Existe uma norma internacional, que é o PIMVP, Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, que nos dá diretrizes de como fazer isso. Isso aqui é um mínimo de informações, a gente não vai entrar especificamente nisso em detalhes, mas é um protocolo internacionalmente aceito que permite chegar nesses resultados. Eu trabalho com isso como profissional de medição e verificação certificado, tem várias pessoas no Brasil com esse certificado. E não vou entrar aqui em detalhes, isso depois vocês vão ficar com o material, mas o protocolo traz diferentes formas de medir, desde medir pontualmente uma carga de energia até medir um prédio de forma completa, através inclusive da fatura de energia, mas é basicamente focado em indicadores, que é o próximo tema que a gente vai entrar. Então, para chegar nesse resultado aqui, eu preciso saber não só o quanto que eu consumi esse ano, mas qual foi a temperatura média em cada um dos dias, ou cada um dos meses, dependendo do nível de detalhe que a gente vai entrar. E existe um cálculo que transforma temperatura média em graus-horas de resfriamento, que significa quantas horas é esperado que eu use o ar-condicionado em função da temperatura a cada hora. Se estava 30 graus, ou 23 graus, ou 18 graus, que não precisaria usar ar-condicionado. E aí, usando esse indicador, a gente usa a temperatura real do ano seguinte e, com base nesse indicador, nessa linha de base que foi criada, a gente então estima qual teria sido o consumo esperado com a nova temperatura. E a gente compara então com a medição real pós-implementação e consegue chegar nesse resultado. É muito interessante a medição e verificação, é muito útil para a gente ter resultados e não ter surpresas, né? Às vezes poderia acontecer o contrário, né? Eu tenho um ano seguinte que é mais frio, enfim, e aí a minha redução na verdade é menor do que parecia, e às vezes a gente faz uma ação e não vê resultado nenhum, parece que não teve nenhuma economia. Mas é porque esse exemplo aqui poderia ser assim, né? Eu poderia ter tido um consumo idêntico ao consumo do ano passado, e aí o prefeito ia olhar e falar, poxa, mas não economizou nada. E aí o técnico que está trabalhando nisso vai falar, não, na verdade esse ano foi uma média de 2 graus mais quente do que ano passado. Então esse aqui é o consumo que teria acontecido esse ano. A gente economizou bastante, né? Então isso aqui é muito importante, da forma mais precisa de fazer uma medição. Então, antes de a gente entrar agora no nosso próximo tema de ferramentas e operacionalização, eu vou falar de indicadores, vai falar sobre faturas de energia, que é um tema que muita gente não conhece a fundo, benchmarking de energia, diagnósticos energéticos, ações de eficiência energética, algumas ações, mas a gente vai entrar mais nisso daqui na semana que vem. A gente vai falar bastante sobre como realizar um diagnóstico energético. Antes disso, eu queria lembrar a todos que, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem no chat. Se alguém quiser perguntar algo por voz no final, para a gente ter outras pessoas falando, além de mim, podem escrever isso também no chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta por voz.
e no final a Natália vai abrir o microfone um por um para essas pessoas, e intercalando com as respostas por chat. E, mais uma vez, enfatizando, se alguém já tem experiência com Plunge ou ISO 50001, aparentemente aqui temos mais de 10 pessoas com isso, mas queremos ouvir vocês. Se alguém tem alguma outra experiência muito relevante também com gestão de energia, queremos ouvir vocês. Enviem, por favor, um e-mail para a Natália. E daqui a 2 semanas, no dia 13 de maio, a gente tem um espaço previsto para compartilhamento bem pequeno, explorações pequenas, para compartilhar essas experiências. Deixa eu só corrigir aqui um minutinho meu e-mail. É natalia.teixeira@gz.de. Olha a minha, Natália, desculpa. Sem problemas, eu coloquei no chat também o e-mail correto. Obrigada, Alexandre. Agora temos o e-mail correto. Obrigado, Natália. E agora eu queria fazer mais 2 perguntas antes de a gente entrar na próxima etapa. Então, queria convidar novamente a todos, quem não conseguiu da última vez, vamos tentar mais uma vez. Então, o site é live.voxvote.com. A tela vai pedir um código, e aí vocês inserem 59149. E aí esperem um pouquinho. Assim que eu liberar a pergunta, ela deve aparecer automaticamente no seu computador ou seu celular. E aí basta escrever a resposta, agora vai ser de escrever. E aí tem que colocar submeter ou votar. Se não colocar isso, aí a resposta não vai passar adiante. Às vezes tem que descer um pouquinho a tela, fica escondido isso, colocar o submeter ou votar. E aí pronto, aí vai entrar na tela de espera. Aí eu vou compartilhar os resultados e depois vou abrir a segunda pergunta. Vamos ter mais 2 perguntas. Opa. Natália, só me confirma, por favor, se vocês estão vendo agora ainda a apresentação ou a minha outra tela. Natália? Oi, estamos vendo o seu aplicativo PowerPoint. Então tem o slide principal, mas tem a tela de rolagem ao lado, com os outros slides. Tá bom, obrigado. Então, vamos entrar agora. Opa. Nosso teste ao vivo. Primeira pergunta é: quem já implementou algum tipo de política de gestão energética, descreva em até 15 palavras o que funcionou bem na sua experiência. Tá, algo curto, não é uma redação. O que vem à cabeça dos pontos mais positivos da experiência, de resultados ou de coisas que fluíram facilmente. E vamos ver os resultados que a gente vai ter. Não vamos ler todas as respostas. As respostas vão ser compiladas de uma forma interessante, se a gente tiver bastante pessoas. A pergunta seguinte vai ser sobre os desafios. Então já podem ir pensando também. Agora queremos só os pontos positivos dessas experiências. Como tem que escrever, vou dar mais 1 minuto. Vou dar mais 15 segundos para as pessoas terminarem de escrever. Não pena que a gente não pode fazer isso através de uma discussão coletiva, mas espero que isso seja uma forma de vocês também conseguirem participar dessa discussão. Mais 5 segundos. Quem ainda não colocou submeter, pode colocar, por favor. Votar, submeter. E pronto. Temos 16 pessoas que responderam. Vamos colocar aqui os resultados. Então, acho que deve ter sido um pouco mais difícil das pessoas conseguirem responder.
Então, aqui é uma nuvem de palavras que mostra as respostas as palavras mais usadas nas respostas. Então, temos aqui não, nunca e ainda. Então, talvez as pessoas que ainda não implementaram projetos tenham respondido. Implementar, participei, espero. Aqui, sede, eficiência energética, experiência, luz, LED. Então, interessante se a gente conseguir filtrar um pouco os resultados. Parece ter sido um pouco mais focado em projetos de iluminação. A gente pode abrir aqui algumas das respostas. Ainda não participei, ainda não tive essa experiência, porém espero aplicar com o projeto Luz do Saber. Aplicamos eficiência energética no prédio sede da prefeitura, utilizando o plano de eficiência energética da ANEEL. Então isso aí é uma resposta interessante. Agora, cultura e economia. Esse é o tipo de resposta que eu estava buscando. Quais são os pontos positivos? Muitas pessoas responderam nunca implementei. Na próxima pergunta, se alguém não implementou, peço que não responda, para a gente ter realmente só os resultados de quem já implementou. A próxima pergunta, na realidade, é quem já implementou algum tipo de política de gestão energética, descreve até 15 palavras os principais desafios. Então, aqui, na verdade, eu abro também para quem não implementou, mas já quis, já tentou e não conseguiu, por algum motivo, seja algum motivo político, financeiro, algo do tipo. Só peço que evitem respostas como nunca fiz, nunca implementei, e foquem mais no porquê, né? O que aconteceu de errado, ou quais foram os desafios, as barreiras para conseguir implementar essas ações. Então, vou dar início agora. Tem 2 minutos para responder. E assim que terminar, podem colocar, por favor, submeter. Principais dificuldades, desafios, barreiras em projetos implementados ou em projetos que não puderam ser implementados justamente por conta destes desafios. Então, mais meio minuto para a gente terminar. Algumas pessoas falaram que não deu tempo de responder. Eu vou dar um pouco mais de tempo. Quando terminar aqui, eu vou ver se eu consigo abrir de novo. Temos 11 respostas até agora. Eu abri para mais um pouco de tempo, para quem ainda não conseguiu e ainda está tentando responder. Enquanto isso, recebemos alguns comentários aqui no chat, especificamente na resposta a essas perguntas. Gerenciei a ação de eficiência energética, etiquetagem PBED fica no planetário do Rio de Janeiro. Não teria entrado talvez algumas dessas palavras lá na nuvem de palavras. E desafios, apoio financeiro e continuidade da iniciativa depois da saída do gestor. Interessante resposta. Vou dar mais 15 segundos e a gente encerra. Eu não sei realmente por que algumas pessoas conseguiram e outras não. A gente pode tentar, para a semana que vem, a Natália mandar o link através do e-mail, as pessoas tentarem acessar e
talvez mexerem um pouco, verem se tem alguma opção aí que precise habilitar para poder usar o aplicativo. Eu testei com algumas pessoas e tinha funcionado bem, e algumas pessoas estão conseguindo usar e outras não. Então, enfim, vamos tentando a tecnologia. Então, vou parar. Temos 14 respostas. Aqui temos as palavras mais frequentes. Prazo. Interessante. Peraí, onde é que tem aqui? Prazo. Negócios. Compreensão, correlação, então talvez isso seja algo de compreensão política ou de conhecimento, né? Falta muitas palavras assim. Pessoas, as pessoas que são chave realmente de sucesso. Modelo, talvez a escolha do modelo de gestão. Operar e adesão. Eu vou ler algumas das respostas aqui. Falta de compreensão sobre a correlação entre a escolha do modelo de negócios e os benefícios de longo prazo. Adesão das pessoas, falta de responsáveis para operar o sistema de gestão. Isso é algo muito comum, ponto muito importante. Deixa eu copiar esses resultados aqui também, que eu acho que vão ser interessantes para vocês verem e não só eu falar. Isso não. Vamos ver se vai funcionar. Então, adesão das pessoas, falta de responsáveis para operar o sistema de gestão, aquisição de material e instalação, problemas mais práticos, dificuldade de engajamento dos usuários do prédio no tema de eficiência, ponto muito importante, engajamento das pessoas, dificuldade para a contratação de desempenho, falta de conhecimento e aprovação política. Em Betim, tentamos instalar interruptores exclusivos de ambiente, mas não conseguimos. Isso é um problema que eu já vi também em outros municípios. Problemas de legislação, análise jurídica, especificação de equipamentos para licitações. Daí a gente reforça a importância, de fato, de envolver as secretarias mais focadas na parte jurídica, financeira e compras, né, que tem uma linguagem ali legal que muitas vezes é uma barreira, e essas secretarias precisam ter a cabeça aberta para conseguir pensar em novas formas de licitar. Existem opções que fogem do dia a dia. Liderança positiva, um desafio comum também. Quebrar resistência e inércia, conseguir seduzir e obter recursos. Vontade política, que tem a ver também com essa sedução, trazer a vontade política, e custo, desafios de custo para mudar para novas tecnologias. Então, muito obrigado para todos que participaram ou que tentaram participar. Se alguém mais quiser enviar pelo chat suas respostas, a gente também pode comentar aqui. E as demais perguntas a Natália vai coletando e a gente responde no final. Então, muito obrigado. Acho que isso são insights interessantes que vão ficar aí também na apresentação para vocês posteriormente. Seguindo, então, agora com indicadores de desempenho energético. A gente é muito frequentemente usada essa sigla KPI, né, que são Key Performance Indicators, indicadores chaves de desempenho. E esses KPIs precisam ser definidos em função da realidade de cada edifício ou cada situação que se quer analisar. Por exemplo, se a gente está falando de um prédio comercial, a gente pode falar, né, administrativo, a gente pode falar de energia por funcionário, por ano. Muito comum, comparando edifícios, usar kWh por metro quadrado por ano. Se a gente quer analisar consumos de áreas de alimentação, cozinhas, né, de edificações, kWh por refeição, em escolas, por exemplo, isso pode ser bastante interessante. Muitas vezes não é energia elétrica, é gás, mas pode ser um indicador interessante.
Muitos prédios são abertos ao público, do quilowatt-hora por visitante. Você precisa conseguir comparar um mês em que quase não tem pessoas indo ao prédio, por exemplo, em época de pandemia, ou épocas, às vezes, de férias, tem mais visitantes, as pessoas têm mais tempo livre, para conseguir ter comparação justa entre os diferentes meses do ano, diferentes prédios. Quilowatt-hora por aluno para a escola. Quilowatt-hora por dia útil é muito importante às vezes, porque se você vê na sua conta de luz, entre duas faturas subsequentes, às vezes tem 28 dias, às vezes tem 32, 33 dias, e esses 4, 5 dias de diferença podem fazer parecer que você teve um consumo muito maior num determinado mês, e na verdade é só porque tinha alguns dias a mais ali de contagem. Então você faz essa divisão por dia útil ou por dia, dependendo do uso do prédio, dia corrido. Às vezes é um indicador, uma forma importante de normalizar. Outros indicadores, quilowatt-hora por, como falei antes, grau-hora de resfriamento, que tem a ver com a temperatura. Se a gente está falando do município como um todo, quilowatt-hora às vezes por população, né? A gente tem alterações, alguns municípios alteram mais fortemente a população, outros são mais estáveis. Para a gente conseguir comparar o resultado de uma política pensando no horizonte de 5 anos, por exemplo, às vezes a gente precisa levar em consideração a população do município. Iluminação pública, vai querer quilowatt-hora por pontos de iluminação. Expandimos o parque de iluminação pública, não posso ser penalizado no meu indicador por isso, né? Eu tenho mais pontos, eu tenho mais consumo, meu indicador continua válido. Então, é muito importante pensar no indicador pertinente para cada caso e não só comparar energia com energia. Percebem que todos esses indicadores começam com quilowatt-hora. Não é interessante, na maior parte dos casos, a gente fazer uma comparação no tempo do custo de energia. É claro que para fins, às vezes, didáticos é importante, mas se eu comparo o custo de energia de hoje com o custo do ano que vem, daqui a um ano, e tiver um aumento na tarifa de 15%, eu vou mascarar os meus ganhos. Pode até parecer que eu não tive nenhum ganho, e eu tive. Então, a tarifa a gente não controla, por isso que a gente tem que acompanhar os indicadores em grandezas físicas, quilowatt-hora, por exemplo. E aí, a partir dos indicadores, a gente define metas. Cada indicador, posteriormente, se torna uma meta. O indicador de quilowatt-hora por aluno, ou quilowatt-hora por escola, se a minha meta é reduzir 30% do meu consumo em um ano, isso é possível pelo projeto que a gente viu em Porto Alegre, isso significa que eu preciso primeiro saber qual é o meu consumo por escola hoje, consumo total em número de escolas, consumo total em número de alunos, e aí eu passo a ter uma meta escrita, que tem que ser específica, nesse exemplo, redução de consumo na escola, em todas as 99 escolas do município, mensuráveis, eu consigo medir, eu tenho um medidor de energia em cada escola, eu sei quantas escolas tem e eu tenho como medir o número de alunos, tudo bem. É atingível? Dá para reduzir 30% em um ano? Fizemos cálculos, fizemos diagnósticos, é possível, é atingível. Não adianta eu querer reduzir 70% se meus cálculos deram 30%. É relevante o consumo das escolas, quanto que isso representa dentro do consumo municipal, quanto que isso vai trazer de impacto, é super relevante. E temporal, quando que eu quero reduzir esses 30%? Daqui a 12 meses, por exemplo, né? Ou daqui a 18 meses, tem que ter esse tempo. Então vamos entrar agora na análise de fatores de energia. Muitas pessoas aqui têm mais contato com fatores de energia, outros não têm. Em geral, a experiência tem mostrado que na maior parte dos municípios ninguém é responsável por analisar a fatura. Simplesmente as faturas são encaminhadas para a Secretaria da Fazenda ou para o setor de pagamento de cada secretaria específica, educação, por exemplo. As secretarias fazem o pagamento, está dentro do orçamento, beleza? E não existe uma análise se esse consumo está alto, está baixo, se ele pode ser otimizado em termos de custo. Então, muitas pessoas não sabem olhar uma fatura de energia. E os gestores dos prédios, em alguns municípios, eles nem recebem a fatura de energia, nunca viram. Então, temos dois grupos de faturas de energia, o grupo B, e peço desculpas para aqueles que já conhecem isso, vou tentar passar rapidamente, mas para nivelar com aqueles que não conhecem. O grupo B é de baixa tensão, o grupo A é de média e alta tensão. Baixa tensão a gente paga só o consumo, quanto consumiu, como em casa ou num pequeno comércio ou uma pequena escola, por exemplo, a maior parte das escolas.
E a tarifa Grupo A, além do consumo, a gente paga a demanda, reais por quilowatt. Ou seja, a gente paga o direito de poder usar uma determinada quantidade de energia num determinado momento. É como se eu pagasse numa fatura de água, como se eu pagasse para ter uma tubulação maior. Porque, poxa, na minha casa todo mundo toma banho junto, ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, junto. Eu estou dando um exemplo, no meu caso real. Todo mundo toma banho no mesmo horário, então eu preciso de uma tubulação muito grande. Pode ser que o meu consumo seja baixo, o banho é super rápido, 2 minutos todo mundo sai do banho. Mas eu preciso de uma tubulação muito grande. Então eu pagaria, nesse exemplo equivalente, mais caro para poder ter uma tubulação maior. A tarifa de demanda é basicamente isso, eu ter o direito de usar mais energia instantaneamente, ou seja, uma potência mais alta. Tá? Basicamente é isso. Dentro da tarifa Grupo A tem diferentes tipos de tarifa, tem a azul e tem a verde. Então isso basicamente muda se a gente vai pagar o consumo, tem uma tarifa mais alta no horário de ponta e em alguns casos a demanda também pode ter um valor mais alto na hora de ponta. Daí a importância de reduzir o consumo e a demanda entre 5 e 8 ou 6 e 9 da noite, dependendo da região, e deslocar esse consumo para outros horários com a tarifa mais baixa. Né? Tem o fator de potência, é outro fator. Se alguém vê na sua fatura que tem um indicador chamado UFER, eu vou mostrar daqui a pouco, significa que a gente está usando, que nosso fator de potência está ruim, está baixo, que a gente está pagando então uma multa. A conta é formada da tarifa de energia, na ponta e fora da ponta, que é o que vai lá para o gerador de energia, a distribuidora repassa isso, a TUSD, que é o que fica com a distribuidora e com a empresa de transmissão, também ponta fora da ponta, encargos, impostos e contribuição de iluminação pública. E se a gente ultrapassa a demanda, existe uma multa, aquela ultrapassagem, a gente paga 3 vezes mais caro por ela. E é aqui o FER que eu falei, se o nosso fator de potência é baixo, ou seja, se a gente tem equipamentos mais antigos, muitas vezes isso acontece, ou equipamentos que não estão bem regulados, a gente vê isso aqui na conta, aí a gente tem que buscar ajuda, ou modernizando os equipamentos, ou instalando um banco de capacitores, não vamos entrar nesse detalhe técnico agora. E muitos prédios pagam multas e juros por atraso de pagamento, que é uma questão puramente organizacional, e é um dinheiro jogado no lixo em grandes quantidades de edifícios que a gente vê. Então, geração, transmissão e distribuição, tudo isso forma a conta de energia. As bandeiras tarifárias, para quem não sabe o que elas significam, todo mundo sabe que elas aumentam a tarifa, mas não tem nada a ver com o seu consumo, a sua eficiência. Bandeira vermelha significa, basicamente, que as hidrelétricas estão com os reservatórios mais vazios, as termoelétricas sendo mais acionadas, a energia está mais cara. A bandeira verde é quando tem muita água nas hidrelétricas, simplificando, então a energia está mais barata para todo mundo. Então, numa fatura de energia, aqui temos as datas de leitura anterior e atual, como eu comentei antes. É muito importante a gente manter na planilha, que é importante ter uma planilha de consumo de cada prédio, a gente ter ao lado de cada mês a quantidade de dias daquela fatura. Você pode inserir a data atual e a data anterior, e o próprio Excel fazer a conta, né, de quantos dias, os dias úteis, para ter uma comparação justa de um mês para o outro. Aqui tem um grupo tarifário, grupo A, verde, que significa que tem uma demanda só, e duas tarifas de consumo. Aqui em cima temos a demanda registrada, então foi registrada uma demanda de 380 kW, mas tem enfim, muitas vezes tem uma constante que precisa ser aplicada, então, na verdade, a demanda real medida foi de 425 kW, tem que tomar muito cuidado com isso na análise das futuras. A demanda contratada é 1.400, então a gente vê aqui que essa demanda contratada está muito alta. O município está pagando ou esse prédio está pagando por uma demanda muito mais alta do que precisaria, mas eu não consigo chegar nessa conclusão com só uma conta. Pode ser que isso aqui é um mês de férias, né? E nos demais meses do ano tem 1.300, 1.400.
mas já é um sinal de alerta. Aqui a gente tem a demanda em relação à energia reativa, que tem a ver com o fator de potência. Aqui o consumo registrado, antes e agora. E aqui quanto que a gente consumiu de energia reativa. Então aqui na conta eu tenho uma linha para a demanda, eu estou pagando os 1.400 kW, com R$17 por quilowatt. Tenho o meu consumo separado aqui em dois componentes, TUSD e a tarifa de energia, então eu tenho que somar esses aqui para saber minha tarifa. Então isso aqui vai dar uma tarifa de R$1,20, na verdade, uma tarifa até alta, porque isso aqui é na ponta. Então meu consumo na ponta é de 7.600 kWh. Consumo fora de ponta, a maior parte do consumo 112.000 kWh, com uma tarifa somando aqui de 26 centavos. E aqui eu tenho meus valores finais. Fica claro que a demanda aqui tem um custo altíssimo nessa fatura, porque como a gente viu, a demanda contratada está muito mais alta do que a demanda de fato utilizada. E a tarifa branca é interessante para todos que têm edifícios de baixa tensão, no grupo B. A princípio, isso está já disponível para todos os prédios de grupo B com mais de 250 kWh por mês. E a maioria dos prédios pequenos públicos municipais entram nessa categoria. O que é a tarifa branca? Você pode ligar para a concessionária e pedir para mudar a tarifa B comum para uma tarifa branca. Isso significa que você vai ter uma tarifa mais baixa ao longo do dia do que a tarifa convencional. E no horário de ponta, que é aqui entre 7 e 10 horas da noite, você vai ter uma tarifa muito mais alta. Dois horários aqui de tarifa intermediária, que também é mais alta. Então, se você tem uma boa gestão, não tem um consumo de energia nos horários noturnos, é uma fonte de economia de energia e para municípios pode ser muito interessante, porque a maior parte do consumo de um prédio municipal geralmente está aqui nesses horários de tarifa mais baixa. Então, é uma fonte possível de economia para prédios de baixa tensão. Então, aqui só alguns exemplos de aplicação da tarifa branca. Comparando aqui um exemplo onde a tarifa vai aumentar e outro exemplo em que a tarifa vai diminuir. Então, você tem que analisar seu caso e saber quando você consegue ter o seu consumo. Então, isso aqui é uma curva de carga que a gente enxerga através de um medidor, o consumo de um prédio ao longo de um dia. A gente percebe aqui uma descida na hora do almoço, o pico aqui na hora da limpeza, 7 horas da manhã, consumo bastante alto na hora de ponta. A gente percebe que o consumo está bastante abaixo da demanda contratada, a demanda de pico aqui, então isso demonstra que talvez tenha um potencial de reduzir a demanda contratada. Essa é uma análise que tem que ser feita com mais longo prazo, alguns meses, mas é uma fonte de economia que pode surgir através da análise das faturas. A gente consegue economizar dinheiro, verificando se a demanda contratada está alinhada com, de fato, a demanda usada dos edifícios. A planilha é simples, uma coluna de demanda contratada e uma coluna de demanda registrada em cada mês. A gente consegue facilmente ver, através de um gráfico, se tem potencial de reduzir a demanda contratada, pagar menos, ou, pelo contrário, se a gente está ultrapassando a demanda contratada, pagando multas, que a gente pode, então, também aumentar a demanda contratada para deixar de pagar essas multas. Isso aqui é um perfil de consumo, também outra forma de visualizar, num mês, cada dia, você vê claramente aqui finais de semana, um dia de feriado aqui. Pronto. Como a gente perdeu um pouco de tempo no início, eu vou parar aqui. A gente tinha mais alguns slides para passar hoje. Mas eu não quero deixar de abrir para perguntas, a gente tem mais 20 minutos para perguntas, e aí na semana que vem a gente começa e passa mais rapidamente pelo capítulo de benchmarking de energia, que a gente provavelmente não vai conseguir ver hoje. A não ser que tenha poucas perguntas, a gente consegue ver um pouquinho mais. Então, queria abrir agora para fazermos perguntas, deixa eu não perder essa oportunidade. Natália?
Natália, eu passo a palavra para você, então. Obrigada, Alexandre. Bom, pessoal, então quem tiver mais perguntas pode enviar pelo chat ou por e-mail. E se preferir fazer a pergunta oralmente, também pode pedir a palavra pelo chat ou por e-mail. Vou começar lendo as perguntas aqui. A primeira delas foi: Alexandre, você poderia repetir a diferença entre selo Procel e Inmetro? Essa foi a primeira pergunta. Desculpe, eu estava falando aqui com o microfone mutado. Claro, o Inmetro é o dono, curador do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE. Deixa eu compartilhar aqui novamente. E o PBE ele fornece as etiquetas nacionais de conservação de energia, que ele chama de ENSE. Estão aqui. Então, ou aqui, né? Fica mais fácil de ver. Então, essa etiqueta não garante um equipamento eficiente. Um equipamento pode ter etiqueta nível A, B, C, D ou E. Essa geladeira aqui é eficiente. Então, a etiquetagem, ela não é uma garantia de qualidade. O que ela é? Ela é uma transparência de eficiência. Todos os equipamentos de determinadas categorias, obrigatoriamente, têm uma etiqueta. Geladeiras, televisores, aparelhos de climatização. Então, através dela, o consumidor consegue fazer uma escolha consciente e um município consegue pedir para que um equipamento seja sempre nível A. O selo Procel é esse selo aqui que está no slide. Você consegue ver o slide, né, Natália? Natália? Sim, conseguimos sim. Obrigado. Então, o selo Procel, diferente da etiqueta, ele não te dá uma nota A, B, C, D ou E. Todo mundo tem etiqueta, quem é bom, quem é ruim. O selo Procel é apenas para aqueles que são muito bons, que têm um desempenho muito elevado. Então, ao lado da etiqueta, em uma geladeira nível A, por exemplo, você pode ver esse selo do Procel do lado, tá? Isso significa não apenas que essa etiqueta tem nível A, como ela está dentre os melhores do nível A. Tá? A etiqueta é concedida pelo Inmetro e o selo é concedido pelo Procel, tá? Que é totalmente separado. O Procel que é um programa hoje dentro da Eletrobras. São entidades diferentes, porém tem uma parceria dentro dessa questão, tanto que tem aqui o selinho do Inmetro também, porque o Inmetro é quem faz os testes e o Procel, dentro da Eletrobras, tem uma metodologia de cálculo diferente para cada equipamento, em que eles pegam os resultados dos ensaios do Inmetro, aplicam nos seus próprios modelos de cálculo para chegar à conclusão se aqueles equipamentos estão dentre a pequena parcela mais eficiente de todas. Um exemplo para edificações é que um prédio pode receber uma etiqueta, por exemplo, em que a iluminação dele seja nível A, ar-condicionado seja nível A, e a fachada dele não é muito boa, tem muito vidro de baixo desempenho e tem nível C. Ele pode, apesar disso, ter um nível A na sua média final. Tá? Então, esse prédio vai ter uma etiqueta nível A, mas ele não vai ter um selo Procel, porque para edifícios, a métrica do Procel é que só tem selo Procel quem tem nota A em todos os quesitos. Tá? Então, isso é um exemplo que pode se aplicar para os outros equipamentos. Espero que tenha ficado claro. A pergunta seguinte, nessa mesma linha, aproveitando, só ganha a etiqueta Procel, então, quem está no nível A do Inmetro, correto? Nível B para baixo não recebe Procel. Correto. Dentro da métrica do Procel, para alguns equipamentos, todos os aparelhos nível A recebem uma etiqueta por selo Procel. Para outros tipos de equipamento, apenas os melhores dentre os que têm A, mas nenhum equipamento B para baixo pode receber o selo Procel.
Ok. A pergunta seguinte é: na construção do inventário municipal de gestão de eficiência energética, temos dificuldades em obter dados de fontes emissoras. Reportam as emissões, mas não as fontes, alegando confidencialidade. Isso não pode acontecer com as informações de energia? Estou procurando aqui essa pergunta no chat também para conseguir ver escrito. Não achei. Posso o mais enviar? difícil... por favor. O mais difícil tende a ser as organizações liberarem seus dados de consumo e não tanto as fontes de emissões. Então, aqui, deixa eu ver, na construção do inventário municipal de GE, temos dificuldades em obter dados de fontes emissoras. Tá, entendi. As fontes de emissão, não as fontes dos dados. Tá. Então, isso pode acontecer, justamente, e é muito comum. Se você, a gente já fez, como consultoria privada, né, pesquisas de mercado, buscando informações sobre consumos de indústrias para fazer benchmarking, por exemplo, ou de edifícios, e muitas vezes recebe a resposta de que não vamos compartilhar esses dados de consumo, pois são confidenciais. A mesma coisa pode acontecer no inventário municipal. A empresa pode dizer quais são as emissões dela, mas ela não quer quebrar isso, né, dizendo qual emissão vem da onde, para que você não possa depois rastrear esse consumo, porque muitas vezes acreditam que é uma vantagem competitiva se ela tem um processo eficiente, ela tem custos mais baixos do que seus concorrentes. Isso pode acontecer. Mas é justamente por isso que os municípios têm, e junto com os estados, a possibilidade de quebrar isso através de incentivos, em primeiro lugar, e através de legislação, em segundo lugar. Então, se houver uma lei obrigando, primeiramente, se tiver um incentivo fiscal, com uma plataforma super bem desenvolvida, para que todas as indústrias coloquem, ou todos os prédios maiores de 15 mil metros quadrados, coloquem seus dados de consumo, prédios comerciais, primeiramente, e reportem seus consumos, e aqueles que reportarem seus consumos, ou as fontes de emissões, no seu exemplo, de uma forma quebrada, do jeito que vocês pedem, todos que fizerem isso vão ter isenção de IPTU para suas unidades, vão ter desconto do ICMS, se for em parceria com o governo estadual, do INSS, se for uma empresa de serviço, enfim, ou algo assim. Você já começa a ter algumas empresas que vão achar que talvez é mais vantajoso liberar essas informações do que mantê-las confidenciais. E no segundo momento, já tendo essa plataforma bem consolidada, já tendo alguns dados inseridos, vendo que ela funciona bem, promulgando uma lei que torne isso obrigatório, eles não vão mais poder dizer que é confidencial e não querem divulgar essa informação, porque vai ser uma ordem, enfim, legislativa, que pode se tornar uma ordem judicial. Obviamente, o melhor caminho para isso é através do diálogo, e não através de uma obrigatoriedade arbitrária que tenha que virar um caso judicial. Pelo contrário, né? É importante fazer uma análise de impacto regulatório. Caso torne obrigatória o fornecimento desses dados, que tipo de impactos vão acontecer, que tipo de indústrias vão ter o maior tipo de resistência. Então, como é que a gente consegue engajar essas indústrias antecipadamente, conversar sobre os benefícios, enfim, e engajar de fato a sociedade e as associações das indústrias e dos edifícios para que as pessoas já comprem mais a ideia, já entendam mais o conceito antes da lei entrar em vigor, né? Depois de entender bem o cenário, o terreno, fazer uma lei desse tipo, consegue justamente passar por esse problema. Eu não conheço nenhum município no Brasil que tenha tomado já esse caminho. Em tese, todos os prédios federais da esplanada dos ministérios são obrigados a fornecer seus dados de consumo numa plataforma. Isso não pegou, né, usando o termo comum aqui no Brasil.
não foi para frente, os dados nessa plataforma não são confiáveis, não são bons. Mas temos exemplos em outros países de municípios que implementaram essas leis e que tiveram resistência. Não vamos pensar que só porque Estados Unidos e Europa estão mais avançados no quesito de gestão de energia, que todo mundo é super a favor dessas ações. Existe muita resistência quando essas leis vão sair, lobbies contra, enfim. E o governo ou a prefeitura tem que ter uma posição firme, tem que esclarecer os benefícios disso, tem que envolver a sociedade através de diálogo, através de consultas públicas, abrir esse espaço, abraçar essas críticas, mas manter a posição firme de que esse é um caminho de avanço para reduzir o consumo na cidade e assim levar à frente essas políticas. Ok, obrigada. Eu vou colocar a próxima pergunta aqui também no chat para facilitar para você. A pergunta diz: Alexandre, como é feito o cálculo de redução de emissões versus implementação de lâmpadas LED versus instalação de placas fotovoltaicas? Existe uma tabela com estes parâmetros ou alguma calculadora online? A pergunta visa o estabelecimento de metas de redução de emissões de acordo com o planejamento de implementação de diferentes etapas do projeto de eficiência energética. Ótima pergunta. Eu entendo que essa pergunta então, está se referindo ao cálculo prévio, né, estimativa de quanto que pode reduzir. Então, vou primeiro falar da parte das emissões, depois eu falo do consumo em si. Uma vez que você conseguiu estimar o quanto que a sua usina fotovoltaica vai gerar de energia ou quanto que o seu projeto de eficiência energética vai reduzir de consumo, você consegue transformar esses quilowatt-horas em redução de emissões através de alguns indicadores. Existe um indicador oficial do governo brasileiro no site do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Se colocar fator emissões MCTIC no Google, aparece no site, fator emissões MCTIC. Entra no site do Clima, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e lá tem os dados de emissões de toneladas de CO2 por quilowatt-hora na matriz energética brasileira. E tem algumas formas diferentes de você visualizar isso, mas basicamente tem um fator médio de emissões, que é o mais comumente usado nos inventários. Assim você consegue estimar quanto que você vai conseguir reduzir de emissões. Agora, o passo anterior é como que você, então, define quanto que você vai reduzir de consumo, né? Então, isso pode ser feito através de um diagnóstico energético. Então, você vai ver quantas lâmpadas você tem, qual é a potência atual delas, qual é a potência de LED que você vai poder substituir, calcula a diferença né, do consumo pela quantidade de lâmpadas que você tem, e aí você multiplica isso pelas horas de uso, você passa a ter quantos quilowatt-horas você vai economizar por ano, e aí transforma em emissões através desse fator de emissões, só multiplicar pelo fator. Fotovoltaico é a mesma coisa, talvez você precise de ajuda de algum consultor para estimar, em função da área de telhado, quanto que vai conseguir reduzir de consumo, mas existem sim algumas calculadoras que eu posso pedir para a Natália passar para vocês por e-mail. Existem alguns sites com calculadoras, você bota sua localização, sua área do seu telhado, por exemplo, às vezes o budget que você tem disponível, e ele vai te falar então quanto que você vai conseguir gerar de energia solar, como uma primeira estimativa, que eu acho que é o que você está precisando, e aí de novo você multiplica esses quilowatt-horas por ano, vezes o fator de emissões, e aí você sabe então quanto CO2 você pretende reduzir. E através dessas informações você consegue estabelecer uma meta, né, uma estimativa do que você acha que você vai conseguir implementar e transformar isso em meta.
Ok, obrigada. Temos várias perguntas chegando, mais 5. A próxima diz respeito ao diagrama Sankey. E a pergunta é: as medições dos setores de consumo são estimadas ou são feitas por monitoramento periódico? Ótima pergunta, e não tem uma resposta fixa para isso. Depende como você quer fazer e quais recursos você tem. Pode ser feito através de submedidores em cada componente, cada processo, equipamento. É claro que se eu estou falando de um município, não tem como colocar um submedidor em cada processo de um município. Uma indústria, por exemplo, consegue ter medidores nos seus equipamentos ou processos mais consumidores. E também pode ser feito através de um diagnóstico energético. Um diagrama Sankey é uma foto em um momento do tempo, ele não é um acompanhamento, tá? Diferente das curvas de carga que eu mostrei em outros slides. Então, um diagnóstico consegue determinar, através das potências, das horas de uso, das conversas com os gestores e de algumas medições pontuais, ele consegue estimar qual é o consumo anual em cada equipamento, em cada prédio, enfim, né? Da forma que se quiser fazer essa subdivisão. E aí, você determina naquele momento qual que é essa divisão de consumo. Então, alguns processos podem ter medidores para determinar esse consumo anual e outros processos vão ser estimados através do diagnóstico energético ou por uma empresa especializada, um profissional especializado, ou através de capacitações da sua própria equipe em como realizá-lo. Depois, você pode atualizar esse diagrama Sankey anualmente, por exemplo, né? Você fez ações de redução, quer comparar, vai fazer a mesma coisa. Os processos que estão com medição, você já vai ter um novo resultado, os outros você vai fazer um novo diagnóstico e estimar os novos consumos. No final das contas, vale a pena colocar medidor apenas naqueles equipamentos e processos com maior consumo. Numa indústria, você não vai colocar um medidor para iluminação, que às vezes é 1% do consumo. Você vai colocar no seu forno industrial, que tem maior consumo de gás, ou enfim, dependendo de qual for o principal processo. Um prédio grande, vale a pena você colocar um medidor no chiller, né, o sistema central de ar-condicionado. Você não vai colocar necessariamente em nas lâmpadas de cada um dos andares. Numa escola, talvez o consumo da iluminação vale a pena medir. Então, essa resposta, você precisa ter algum conhecimento do funcionamento da sua estrutura para saber quais processos você vai medir, quais você vai estimar através de um diagnóstico. E a resposta é que todas as opções são válidas. A gente sempre tem que tomar essas decisões com base em custos e benefícios. Quanto vai custar versus qual a precisão que a gente quer ter. E a verdade é que a gente nunca vai ter uma precisão absoluta. Então, não adianta querer medir tudo se isso for trazer um custo que você não consegue arcar. A gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Perfeito, muito obrigada. Tivemos várias pessoas com interesse no diagrama Sankey, realmente. Legal. A próxima pergunta é: quais seriam outras formas de licitar que fogem do dia a dia? Ótima pergunta. Eu vou dar 2 exemplos. Existe um regime de contratação chamado RDC, que é Regime Diferenciado de Contratação. E é uma lei, tá, de licitações públicas. Basicamente, você tem 3 leis, né, de licitação pública: a 8666, a lei do pregão e a lei do regime diferenciado de contratação. E ele foi feito pensando em projetos de eficiência energética, especificamente, e ele permite contratar uma empresa por empreitada global, uma mesma empresa que vai fazer o projeto e a execução, e atrelar a remuneração dessa empresa ao desempenho efetivo do projeto, através de uma medição e verificação. Então, se o projeto não der um bom resultado e não reduzir o consumo de acordo com o esperado, essa empresa vai ser remunerada com um valor menor. Isso é um compartilhamento de risco entre o poder público e a empresa. Então, existe essa legislação, ela é plenamente aplicável, ela precisa ser aprovada em cada município através da Assembleia Legislativa. Então, existe um trabalho político a ser feito, convencendo a Assembleia de que vale a pena aquele município permitir o uso dessa lei federal, da RDC. E aí tem um trabalho aí da Secretaria de Licitações de aprender, né, porque foge da zona de conforto, mas aprender como funciona
tem uma dedicação aí de tempo, esforço, de capacitação, e aí você consegue ter projetos mais interessantes. Um projeto de iluminação, se não der o resultado esperado, o município vai pagar menos. Se der um resultado melhor do que esperado, o município vai pagar um pouco mais, mas vai economizar mais, ele sempre ganha. Uma forma ganha-ganha de compartilhamento. E existem algumas modalidades também, e aí eu não vou conseguir falar em muitos detalhes, mas eu já vi licitação pública, tem uma que está, na verdade, em vigor agora, vencendo semana que vem, do município de São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente, CIMA, que tem um sistema de pontuação técnica e de preço. É uma licitação pública. E eu não sei qual é a modalidade que permitiu que eles fizessem isso, mas existe um sistema de pontuação com critérios técnicos, não são requisitos técnicos eliminatórios, são critérios técnicos de pontuação mesmo. Você tem experiência nisso, se tem um CV com experiência naquilo, isso demonstra conhecimento e tal, você vai aumentando sua pontuação técnica, que depois é pesada junto com a pontuação financeira para chegar no resultado final. Então, pode ser que a empresa mais barata não seja vencedora, mas vai ser vencedora aquela empresa que se espera que vai trazer um melhor resultado para o município e que vai sair mais barato depois da implementação do projeto. Porque pode ser que ela não seja mais barata agora, mas se ela trouxer resultados melhores, o município economiza. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é um pouco mais longa, eu vou copiar aqui também para você, caso você queira acompanhar. Na minha experiência... Desculpa, só comentar. Perdão. Alguém comentou aqui que pode ter que ser aprovado pela Câmara Municipal, se o município, ou a legislação estadual tem que ser visto. Realmente tem razão. Mas o fato é que precisa dessas aprovações, mas que é aplicável. Desculpa. Claro. Então, a próxima pergunta diz: na minha experiência com o gerenciamento do processo de etiquetagem PBE Edifica no Planetário do Rio, verifiquei que temos poucos consultores e OIAs disponíveis. A avaliação do prédio exigiu simulação termoenergética, o que aumentou muito o custo e o tempo do processo. No atual estágio, acho difícil dar escala à iniciativa. Quais são os entraves que você enxerga? Excelente pergunta. Pela pergunta, acredito que tenha sido do Carlos. Alguns passos aí nessa resposta. Primeiro, para quem não sabe, OIA são os organismos de inspeção acreditados, são os laboratórios que dão a etiqueta, né, que fazem avaliação e emissão da etiqueta. Peço desculpas pelo horário, tá? São parênteses que a gente já passou um pouquinho das 11. Vou terminar de responder essas perguntas. Quem não puder sair, fique à vontade. Quem não puder ficar, fique à vontade. Então vamos lá. O PBE Edifica, nem em todos os casos exige uma simulação termoenergética. Pode ser que o planetário tenha um caso específico que precise, mas dá para aplicar com uma escala um pouco maior, de um jeito em prédios menos complexos, né? Em que a gente vai conseguir fazer através do método prescritivo, que são cálculos. E tem uma plataforma que ajuda a fazer esses cálculos. Então, isso já dá mais andamento ao processo, consegue ter consultores que vão ajudar, ou inclusive capacitar profissionais internos para fazer esses cálculos de uma forma mais rápida. Então esse é o primeiro passo. Segundo, de fato, hoje tem poucas OIAs disponíveis. Consultores, não sei se tem tão poucos assim, não tem tantos, mas tem uma oferta de algumas empresas no mercado que podem trabalhar com isso. E tem poucos laboratórios atualmente disponíveis. Então, o Procel, da Eletrobras, nesse momento contratou um estudo de avaliação de impacto regulatório para tornar o PBE Edifica compulsório. Então, isso é interessante todo mundo saber. Dentro de um prazo aí dos próximos 15 anos, gradativamente para prédios públicos, comerciais e depois residenciais, o PBE Edifica deve se tornar compulsório, e o Procel agora está fazendo uma análise de impacto regulatório. Enfim, por acaso a minha empresa, a Mixid, venceu essa licitação, então nós vamos fazer esse estudo de impacto regulatório em parceria com outros profissionais.
Através desse processo, haverá um diagnóstico de quais OIAs têm disponíveis, a insuficiência disso, e traçado um plano para que aumente a quantidade de OIAs disponíveis antes, né, de tornar isso compulsório, evidentemente. Então, a gente deve ver, de acordo com o planejamento atual do governo, um aumento dessas OIAs no médio prazo. Tá? Nesse momento, concordo com você, é difícil dar uma escala muito grande à iniciativa, o custo não é tão baixo também, mas eu diria, começa com prédios mais simples, prédios mais padrão, uma escola ou um prédio administrativo, e não tenta fazer todos ao mesmo tempo, né? Começa com um, depois faz outro, depois começou a pegar um pouco mais de experiência no método prescritivo, faz mais 3, 4, não precisa ainda ser algo de escala, pode, por enquanto, ainda ser algo de exemplo. E a verdade também é que tem a galinha e o ovo, né? Quanto mais prédios começarem a se etiquetar pouquinho a pouquinho, você vai tendo mais organismos de inspeção interessados em funcionar. Né? Se não tem nenhum, você continua não tendo nenhum laboratório. Precisa aumentar a demanda para aumentar a oferta e subindo junto a demanda e a oferta. Bacana. Temos mais pergunta. Temos mais 3. Tá. Se quiser fazer as 3, colocar as 3 aqui, eu já tento explicar tudo, responder tudo junto. Tá. Carlos, você tem razão, o método prescritivo não enxerga estratégia de ventilação, mas como eu falei, às vezes tem que começar pelo mais simples, pegar prédios que não tenham essa estratégia. Infelizmente, é um programa muito bom e que pretende continuar se desenvolvendo. Atualmente ele tem limitações, a gente tem que trabalhar dentro delas. Pronto, as 3 perguntas foram. A primeira delas é interessante para alguns setores da prefeitura aderirem ao mercado livre de energia? Se quiser ler as 3, eu já respondo todas. Tá certo. A segunda é possível disponibilizar legislações municipais aprovadas para redução obrigatória de consumo ou mudanças ou premiação obrigatórias nos modelos de consumo ou de disponibilização de energia? Essa ficou um pouco confusa, né? Deixa eu... Não, mas eu acho que eu entendi a ideia. Ok, e a terceira diz: vivemos novos tempos. Vendo por outros olhos, não seria a chance de empresas transformarem essas informações ditas confidenciais numa oportunidade de criar marketing verde, divulgá-las para construir outros caminhos para trilhar o que chamam de concorrência, outros olhares, outras oportunidades de cativar os clientes? Adorei essa pergunta, exatamente da forma que eu penso que a Midseed, né, a nossa empresa, visualiza o mercado. Então, respondendo as 3 perguntas. Sobre o mercado livre de energia, sim, é interessante, pode ser interessante. Os prédios públicos tendem a ter uma tarifa um pouco mais baixa, porque são isentos de alguns impostos, mas o mercado livre de energia, às vezes, você consegue, para os prédios, os maiores consumidores, né, do município, os prédios grandes, com tarifa, tem que ser do grupo A, é uma negociação bilateral, o mercado livre de energia. Então, sempre vale a pena para esses maiores consumidores do município verificar, dentro do mercado livre de energia, se é possível negociar uma tarifa abaixo da tarifa atual. E existem descontos na tarifa de demanda, que chegam até a 100% de desconto em alguns casos da demanda. Então pode ter vantagens financeiras significativas, tem que fazer o cálculo caso a caso, mas eu diria que é interessante se investigar. Sobre legislações municipais aprovadas para reduzir obrigatoriamente o consumo ou premiação, né, de modelos de consumo eficientes, eu vou mostrar um pouco daqui a 2 semanas, na última sessão, alguns exemplos de legislações internacionais nesse sentido. Vou ver se a gente consegue encontrar alguma coisa nacional também para compartilhar com vocês.
E a terceira pergunta, sobre os novos tempos em que vivemos, eu concordo plenamente com essa visão. Eu acho que o discurso do município pode passar muito por aí também. Mas tem que começar com o município dando exemplo. Então, o município tem que enxergar a divulgação do consumo dos seus prédios não como uma obrigação pela lei da transparência ou como uma chatice para agradar algum cidadão chato que está perguntando, né? Estou traçando um panorama aí exagerado, mas que às vezes é o caso. E o próprio município precisa enxergar isso como dar o exemplo, trilhar o caminho, né, para os outros seguirem. Falar assim, nós vamos disponibilizar os dados de consumo dos nossos prédios da forma mais transparente possível e mais fácil de alcançar possível. Reconhecer os próprios erros é uma fortaleza, na verdade. Mostrar que o nosso consumo era alto e que não tínhamos olhar nesse sentido e agora vamos tentar melhorar esse consumo e mostrar resultados à população. Isso é um exemplo fantástico. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que o mesmo se aplica às empresas. O município pode usar essa linguagem para cativar as empresas nessas conversas. Tendo dado o próprio exemplo, isso facilita, né, essa conversa. Mas sim, uma indústria que divulgue o seu consumo pode criar um benchmarking para demonstrar que ela está sendo eficiente ou demonstrar que ela está conseguindo bater metas de redução de consumo anuais, fazer um marketing verde disso. E hoje, cada vez mais, tem empresas trabalhando em parceria, né? Empresas concorrentes em alguns aspectos, mas parceiros em outros. Nós trabalhamos assim, concorremos com outras empresas consultoras, mas que em determinados projetos, cada um tem um conhecimento diferente que a gente se une para fazer em conjunto, né? Então, eu concordo com essa sua visão. E o mesmo se aplica a municípios, né? Você pode ter municípios com um olhar de eu quero ser sempre o primeiro e não vou divulgar para os outros como é que eu estou fazendo minhas atividades, né? E hoje eu vejo cada vez mais municípios com um olhar contrário, né? Querendo conversar com outros municípios, querendo entender como é que outras pessoas fizeram, querendo compartilhar as boas ações que foram feitas, não apenas para demonstrar uma imagem, mas também realmente para trabalhar junto. Então, eu acho que sim, esse é o momento de unir esforços, é o momento da transparência, cada vez mais, e é o momento da gente, por que não, dizer, eu não fui muito bom nisso até agora, estamos querendo melhorar, estamos estudando e nos empenhando para melhorar e vamos demonstrar nossos resultados de melhoria. Acho que é uma forma excelente de crescimento e evolução. Eu vi que entrou outra pergunta, mas acho que a gente já passou muito do tempo. Peço desculpas, de fato, por a gente ter tido problemas técnicos no início. Atrasamos o início, por isso que eu dei um pouco mais de tempo no final. Essa pergunta depois a Natália pode juntar, mandar por e-mail e a gente ou responde por e-mail ou aborda na semana que vem. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai conversar sobre os resultados do projeto Luz do Saber de Porto Alegre. Eu acho que isso vai ser muito interessante para todo mundo ver uma aplicação concreta do que a gente está falando. E aí a gente vai falar também de outras medidas de eficiência energética, de benchmarking de energia e de diagnósticos de energia, trazendo outros exemplos além do projeto de Porto Alegre. Então, agradeço a todos pela paciência, pela participação hoje e deixo a palavra final com a Natália. Muito obrigada, Alexandre, por mais essa segunda sessão do nosso treinamento de gestão energética. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todos. Primeiro, pedir desculpas, eu recebi várias manifestações de pessoas que não conseguiram acessar a chamada. Já contatamos nosso suporte e estamos resolvendo para que não tenhamos mais esse problema. E queria reforçar que as pessoas que tiverem dúvidas ou comentários podem ficar à vontade para enviar por e-mail. E o último ponto, que estamos recebendo então as manifestações de quem tiver interesse de compartilhar experiências do Plange ou de gestão energia ou da ISO 50001. Muito obrigada, pessoal, e até semana que vem. Bom dia a todos. Obrigado.